Sua Excelência, a Secretária Executiva da SADC, Excelentíssimo Senhor Presidente em Exercício da União Africana, Presidente Paul Kagame, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão da União Africana, Senhor Moussa Faki, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores. É com elevada honra e satisfação que tomo a palavra pela primeira vez nesta cimeira de chefes de Estado e de Governo da SADC, na minha qualidade de Presidente em exercício do seu órgão de cooperação política, defesa e segurança, órgão que desempenha um papel fundamental não só na manutenção da paz, segurança e estabilidade, mas também no fortalecimento da democracia e das boas práticas de governação na nossa região. Durante o mandato da República de Angola na presidência deste órgão, que ora chega ao fim, trabalhamos arduamente com os países que integram a dupla troika da SADC, desenvolvendo diversas ações em prol da paz e da segurança na região, designadamente no Reino do Lesoto, na República Democrática do Congo e na República do Madagascar. No que diz respeito ao Reino do Lesoto, convém referir que envidamos todos os esforços no sentido de se alcançar o diálogo inclusivo nacional entre o Governo e todas as partes interessadas deste país, enviando uma missão de prevenção da SADC, a SAPMIL, composta por 269 efetivos, com a finalidade de garantir a implementação integral das decisões da SADC sobre as reformas constitucionais, parlamentares, judiciais e do setor da segurança, e assim assegurar a estabilização política e a melhoria da convivência social nesse país. Ainda neste âmbito, importa recordar que a cimeira da dupla troika da SADC, realizada a 24 de abril do ano corrente em Luanda, Angola, aprovou a extensão da SAPMIL por um período de mais de 6 meses, com efeito a partir de 21 de maio a 21 de novembro do corrente ano. Apelamos assim ao Governo do Reino do Lesoto, bem como a todos os partidos políticos para que se empenhem em manter vivo o diálogo nacional e em pôr em prática o mais depressa possível as reformas anunciadas, valorizando deste modo o sacrifício conjunto consentido pela região. Quanto à República Democrática do Congo, o órgão da SADC acompanhou o diálogo político com vista à efetiva realização de eleições no país a 23 de dezembro do corrente ano, no estrito respeito do calendário estabelecido e dos acordos de São Silvestre firmados entre o Governo e os principais representantes das forças vivas do país e que mereceram o apoio e encorajamento da comunidade internacional. Acreditamos que durante esta cimeira, os chefes de Estado e de Governo aqui presentes terão a possibilidade de se pronunciar sobre como apoiar o processo eleitoral na RDC em resposta ao pedido formal que, neste sentido, foi feito pelo Governo congolês e enviado pelo Secretariado Executivo da SADC a todos os Estados-membros. Com o encerramento do período de apresentação das candidaturas para concorrer ao cargo de Presidente da República, cumpriu-se mais uma importante etapa do processo eleitoral que conduzirá o país à realização das eleições gerais de 23 de dezembro do corrente ano. Aproveitamos esta oportunidade para felicitar o Presidente Joseph Kabila Kabange pela sábia decisão de não se apresentar como candidato do seu partido em respeito à Constituição e aos acordos de São Silvestre. Isso foi positivamente apreciado pelo povo congolês e, de uma forma geral, pela comunidade internacional, interessada na estabilidade política e social da RDC, único caminho para o desenvolvimento econômico do país e para o bem-estar do seu povo. Acreditamos que o governo que sair das eleições de dezembro de 2018 continuará a envidar esforços para se estancar a instabilidade reinante no Kivu Norte
e noutras paragens do leste do país que têm vindo a retirar a paz e o sossego das populações congolesas, a retardar o desenvolvimento e a criar um número elevado de refugiados acolhidos pelos países vizinhos. Relativamente à República do Madagascar, a SADC, sob os auspícios da presidência do órgão e do mediador indicado Sua Excelência o Presidente Joaquim Chissano, realizou várias missões de avaliação da evolução da situação política e de segurança no país, de que resultaram negociações entre os três principais partidos políticos, a nomeação de um novo primeiro-ministro e a formação de um governo inclusivo, que teve como uma das suas primeiras medidas o anúncio de eleições para 7 de novembro do corrente ano. Achamos importante que a SADC continue a acompanhar este processo e a prestar todo o apoio necessário para se garantir que essas eleições decorram num clima de paz e estabilidade política. Na República do Zimbábue, acabaram por se realizar há pouco as eleições gerais que expressaram de forma livre a vontade do povo zimbabueano e mereceram a apreciação positiva por parte da comunidade internacional. Lamentamos, contudo, alguns incidentes pós-eleitorais com a perda de algumas vidas humanas, mas que rapidamente foram debelados graças ao diálogo e ao espírito patriótico dos principais atores políticos do país. Felicitamos o povo zimbabueano pelo civismo demonstrado, felicitamos igualmente o presidente Emmerson Mnangagwa e a ZANU-PF pela vitória alcançada nas eleições, não obstante se aguardar ainda pelo veredito do tribunal competente, o que condiciona a realização da cerimônia solene de investidura. Acreditamos que se abre uma grande oportunidade para o aprofundamento da democracia e, com ela, o do desenvolvimento econômico e social do Zimbábue. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, outras ações merecem a atenção cuidada da nossa organização, como a imperiosa e urgente necessidade de se tornar execuível o Fundo da Paz da SADC, de modo a garantir respostas imediatas às reais e potenciais ameaças à paz e à estabilidade na nossa região. No que ao combate ao terrorismo diz respeito, a SADC desenvolveu durante a presidência de Angola o roteiro de implementação de uma estratégia e de um plano de ação com vista a prevenir e combater este flagelo que afeta não apenas a nossa região, mas, como sabemos, o mundo inteiro. Notícias preocupantes nos chegam de alguns Estados-membros, caso da RDC com ações na fronteira com Uganda, onde assistimos a atos de barbárie contra populações civis praticados pelo grupo ADF, ou ainda o mais recente caso de Moçambique, na fronteira com um dos países vizinhos e que se tornaram alvo de agressões de grupos terroristas com perigosas conexões externas. A República de Angola, na qualidade de presidente cessante do órgão de cooperação política, defesa e segurança da SADC, apela a todos os Estados-membros no sentido de implementarem integralmente a referida estratégia e plano de ação para o combate ao terrorismo, ao mesmo tempo que expressa a sua indignação e condena veementemente todos os atos de terrorismo praticados ao nível regional, continental e mundial. Uma outra questão a exigir a atenção da SADC é a do género. Continuamos, por isso, a exortar os Estados-membros a implementarem a Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como a Estratégia Regional sobre a Mulher, a Paz e a Segurança. Estes instrumentos são de particular importância, uma vez que se referem à necessidade da participação total e em pé de igualdade das mulheres em todas as iniciativas de paz e segurança, desde a prevenção até o apoio e a manutenção da paz. Consideramos também importante trazer à consideração dos chefes de Estado aqui presentes a pertinência da transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento Regional, tendo em consideração que os senhores deputados, enquanto representantes direitos
de cerca de 300 milhões de habitantes, têm um importante papel na promoção do crescimento econômico sustentável, da cooperação e integração econômica, da boa governação, da paz e segurança, bem como no reforço da solidariedade e da edificação de um destino comum para os povos da região austral da África. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, é com a maior satisfação que agradecemos e ao mesmo tempo congratulamos todos os Estados-membros da SADC por terem adotado por unanimidade o dia 23 de março como Dia da Libertação da África Austral, espaço territorial da jurisdição da SADC, em alusão à Batalha do Cuito-Conaval, travada na província angolana do Cuano-Cubango, honrando e homenageando deste modo os heróis conhecidos e anónimos que contribuíram decisivamente para abrir caminho à libertação da nossa região. Desejamos agradecer também a todos os Estados-membros pelo apoio que prestaram à República de Angola durante o seu mandato e desejar ao futuro presidente do órgão de cooperação política, defesa e segurança da SADC, Sua Excelência o Presidente Edgar Lungu, muitos êxitos e assegurar-lhe que poderá contar com o apoio da República de Angola no seu trabalho de garantir a paz e a segurança na nossa região. Agradeço, finalmente, a hospitalidade e fraternal acolhimento que nos foi reservado pelo Governo e pelo povo irmão da Namíbia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência.